Olá galera, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais uma live, a primeira do mês de março. E hoje minha convidada especial, Sandy, vai falar sobre a sua experiência que foi morar nos Estados Unidos. Então vamos aguardar aí a galera chegar, a Sandy chegar, para que a gente aprenda, como é viver em outro país, como foi a história de Sandy vivendo em outro país, as dificuldades enfrentadas, o que teve de bom, o que teve de aprendizados. Vamos lá, Sandy já chegou, Sandy. Vou convidando aqui o pessoal para ver essa live maravilhosa com Sandy. Convidando aqui o povo, Sandy, a participar da nossa live. Vamos saber como foi a sua experiência morando nos Estados Unidos. Que maravilha! Você por aqui, meu querido, que prazer em revê-lo. Meu querido, quanto tempo não nos falamos. E aí, Fabiano, abraço, querido. Vamos lá, galera, chegando. Sandy, mais 2 minutinhos a gente começa, hein? Que a galera vai chegando. Valeu, grande Vina. A gangue toda presente, hein? Chegando o Silvio, a Vina. Vamos convidar os amigos aí, coraçãozinho, hein? Para aumentar a audiência. Amandinha, querida, abraço. Minha esposa querida também chegando. Lúcia Silva. Coraçãozinho aí, vamos convidando a galera aí para ver essa live. Minha história, hoje com Sandy, falando da sua experiência nos Estados Unidos.
Bom, vamos lá, né, Sandy? Sandy, minha querida! Tudo bom, Fábio? Tudo! Grande prazer estar aqui com você novamente. O prazer é meu. Deixa eu ajeitar aqui. Vai fazer um ano que nos conhecemos, né? Foi meado de março, né? Aquela formação, né? Foi, acho que foi. Aquela formação maravilhosa. Boa noite, Fabiano. Sua internet tá meio turva aí, tá lenta. Espera aí. Foi? Lúcia Silvia. Oi, pronto aí, melhorou. Melhorou? Melhorou. E aí, Sandy, tudo beleza? Tudo tranquilo. Tudo beleza. Sabia que eu estou de. Eu falei, né? Estou de volta à Bahia. Você comentou. Retornei início de Muito bem. janeiro. Estou em atividade. Aí tive que Entendi. regressar, porque tem que estar onde o movimento está, né? É, Então, também, né? houve oportunidade, aí eu tive que regressar. E Mas é gostei, bom. viu? Você é da Bahia, né, Fábio? É. E perto do Instituto Ketia, de novo, que é bom. Ia fazer a Opa! formação com ele agora, mas infelizmente foi cancelada, a de coach. Hum. É, essas próximas semanas foram canceladas, né? Aqui em São Paulo também. Cancelaram tudo. Foi mesmo, mas a formação vai rolar, a de Por enquanto treinamento. vai. Por enquanto vai. A fase vermelha vai até o dia, acho que 20, 21. Então, é um dia antes da formação. Então tá tranquilo. Massa. Massa. Esperamos que Sandy, assim mantenha. Diga. vamos lá, Sandy, vamos lá. Então, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz, depois a gente começa a sua história. Eu sou Sandy, sou treinadora comportamental, treinadora experiencial. Eu nem sei mais o que você colocou lá, especialista em tapping. Mas eu sou também analista da Receita Federal. Eu trabalho na Receita Federal, sou concursada. Trabalho com a parte de capacitação, de treinamentos dentro da Receita Federal. E é isso, é o que eu faço. Show de bola. Sandy, então conta pra gente sobre sua experiência, né? Eu quis trazer uma coisa diferente, né? Que as pessoas geralmente trazem as suas histórias, eu trouxe alguns clientes que falavam até como o meu trabalho influenciou, como foi buscar o autoconhecimento, né? O autodesenvolvimento e aí conquista aqueles objetivos e tal. Questão de ponto A, ponto B, né? Do coach, e as pessoas vinham e contavam histórias e inspiravam as pessoas que estavam presentes. E aí a gente veio, decidir vir com uma pegada diferente, né? Trazer você que teve uma experiência, né, de morar fora, onde algumas pessoas até têm a ideia, mas não têm a coragem, ou às vezes não sabe como construir um caminho para conquistar esse objetivo de morar fora. E aí eu queria que você contasse aí essa experiência, quando decidiu ir, quantos anos você tinha, foi sozinha, as dificuldades, os obstáculos, os aprendizados. E aí a live é sua, o show é seu. Na verdade, assim, a minha história com os Estados Unidos começa muito pequena, né? É,
tive crise de identidade aos 4 anos de idade. E eu queria ir para os Estados Unidos, sempre quis, né? Aos 4 anos eu tive uma crise de identidade, aos 6 eu conheci a Disney, não de ter ido, né? Mas por um filme e me apaixonei por aquele lugar, me apaixonei por tudo que era relacionado à Disney. E mantive aquele sonho de querer ir, né? Aos 14 anos, minha mãe me mandou, aos 14 não, aos 15, a minha mãe me mandou para Disney, de fato, ela me deu de presente, né, de 15 anos, eu não tive festa, mas eu tive a viagem, e aquilo só aumentou a minha vontade de ir. E quando eu estava na faculdade, eu estava com 22 anos, mais ou menos, me surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, e eu fui fazer, eu fui morar numa cidade chamada Ocean City, no estado de Maryland, e eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar de camareira de hotel. Eu trabalhava... E você já falava a língua? Você já falava a língua? Eu fui para a escola de inglês, né? Uhum. Como toda adolescente, eu frequentei a escola de inglês. Eu achava que eu falava inglês, até chegar lá e descobrir que eu não falava inglês. Né? O inglês que você fala na escola é o inglês que você fala no dia a dia lá é diferente. Uhum. Então, mas assim, a primeira coisa, eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Baltimore, que fica em Maryland também, e eu tinha que pegar um ônibus para ir até a cidade onde eu ia morar. Eram 4 horas de viagem de ônibus. E durante essa viagem, começou a me dar pânico. Comecei a entrar em pânico, falar, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui em dezembro, era dia 27 de dezembro, quando eu cheguei lá. Foi sozinha? Fui sozinha. Eu fui sozinha, tinha um amigo meu, que eu já conheci, que mora aqui no Brasil, mora na mesma cidade que eu, que já tinha ido. Então ele estava lá já havia um mês. Mas a minha ida, eu fui sozinha. E dentro do ônibus, eu olhando a paisagem, é uma paisagem completamente diferente da nossa, né? Que você olha pela janela, é inverno, então estava tudo, não tinha nevado ainda, mas as árvores já não tinham mais folhas, né? As casas, elas são separadas, assim, diferente do que a gente vê nos filmes. Nova York, Miami, esses lugares, eles não são característicos, né, dos Estados Unidos. Então, as casinhas, assim, separadas, uma aqui, a outra lá longe, né, cidades pequenas. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha onde eu vim parar. E eu vim para trabalhar, coisa que eu nunca tinha feito na vida até então. Né? Eu, graças a Deus, tive uma vida bem tranquila, assim, na infância, adolescência, não precisei trabalhar. Então, eu cheguei lá e, né, eu falei assim, eu vou trabalhar, nunca trabalhei na vida, estou num lugar onde tudo é diferente, não falo direito a língua, aliás, eu falo, mas eu não estou entendendo exatamente o que eles estão falando, porque eles falam muito rápido. E aquilo começou a bater um desespero. E eu falo que um dos melhores momentos que eu passei lá foi quando eu desci do ônibus e esse meu amigo estava me esperando na rodoviária. Eu falei, nossa, alguém conhecido, uma... Alívio, né? Alívio total. Mas aí também foi o último momento que eu senti pânico, né? Depois dali pra frente foi tudo sensacional. Eu fui pro hotel onde eu ia trabalhar, depois me apresentaram o lugar onde eu ia morar, que o próprio hotel ele disponibiliza, né, tudo, e aí eu me ambientei bastante bem, assim, foi bem tranquilo. E com 2, 3 dias, o teu ouvido começa a acostumar e você começa a entender melhor o que as pessoas estão falando, você começa a se comunicar melhor, né? E aí foi bacana, foi bacana. E assim, eu me senti em casa, né? Era uma coisa que eu queria desde criança, que eu queria muito. Já emotizou desde cedo, né? Desde muito cedo. Desde muito cedo eu queria. Assim, eu fui fazer intercâmbio, é lógico que eu não ia, na época eu fazia a faculdade de engenharia, eu sou engenheira, e eu ia ter que voltar para casa, né? Eu ia voltar para o Brasil, eu tinha que terminar a minha faculdade e eu não ia trabalhar não menosprezando, né, a profissão, mas eu não ia trabalhar de garçonete ou camareira pro resto da minha vida lá, então, mas foi uma experiência muito bacana, aprendi muita coisa lá, aprendi. Demais. Hoje, quando eu entro num hotel,
Pode Pode falar? falar. Hoje, quando eu entro num hotel, que eu vejo a camareira trabalhando, eu tenho um respeito gigante. Não que eu já não tivesse, mas hoje meu respeito é muito maior pelo Aham. trabalho dela, assim, sabe? Então, você aprecia, assim, a forma como ela dobra o seu lençol, eu olho e falo, nossa, eu já fiz isso, né? Massa. Ô Sandy, mas assim, você se deslumbrou, assim, chegou lá, se deslumbrou ou só bateu aquele pânico mesmo? No Teve aquele primeiro momento de momento, deslumbre? depois, depois. Depois teve. Porque, assim, principalmente quando você vai fazer compras, né? Lá é tudo muito mais barato do que aqui. Aham. E como eu ganhava em dólar, eu fui para trabalhar, eu recebia em dólar, lá você recebe em dólar, paga em dólar, então fica mais barato, né? Tudo fica mais barato. Você olha, quer dizer, quase tudo fica mais barato. E aí deslumbra um pouco, né? Se você quiser ir para guardar dinheiro, para juntar dinheiro, acaba ficando um pouco mais difícil, né? Ô Sandy, mas assim, você tinha um sonho, né, de pequena, de ir lá nos Estados Unidos. Talvez, não, um dia eu vou lá na Disney. Você foi, né, na adolescência, eu vou lá passear e tal, e tá bom para mim. O que te motivou querer essa experiência de trabalhar em hotel? É ter autorresponsabilidade, né? Você Também, acha que é também. isso? Além da autorresponsabilidade, é a cultura, né? E você ir para Disney, quando você vai viajar de turismo para algum lugar, dificilmente você conhece o dia a dia deles. Dificilmente você conhece o que é realmente aquele país para onde você está indo. Né? Como uma pessoa, por exemplo, que vem para cá e vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é único. Não tem como falar que só o Rio de Janeiro representa o Brasil. Nosso país é enorme, é gigantesco Aham. e as culturas são diferentes. Né? Vina, não sei se Vina está aí ainda, mas lá no Rio Grande do Sul eles têm uma cultura, aí na Bahia eles têm outra, aqui em São Paulo é outra. E para a gente poder para eu poder saber como que era a cultura nos Estados Unidos, que eu resolvi ir para lá e trabalhar. Né? Eu fui para uma cidade que não era turística, quero dizer, era uma cidade turística, mas de turismo americano. São os americanos que passam férias nessa cidade onde eu fui Aham. morar. Não são estrangeiros. Como a Disney, por exemplo. Quando você vai para Disney, você encontra gente do mundo inteiro. Se você vai para Nova York, você encontra gente do mundo inteiro. Agora, nessa cidade para onde eu fui, não. Né? Quem tá ali são os americanos que vão passar férias lá. E aí é toda uma cultura diferente. E foi para isso que Massa. eu fui, para aprender a cultura deles. E lá pensaram assim, Sandy não é brasileira, Sandy é japonesa, né? Assim, japonesa não porque eles, bom, não sei, muitos não acreditavam que eu era brasileira, isso aconteceu várias vezes, das pessoas não, Aham. não, você não é brasileira, eu tenho que mostrar meu passaporte para provar que eu era brasileira, mas muitos acharam que eu era americana, mesmo, É? né, porque Massa. é, lá nos Estados Unidos existe também essa mistura de pessoas, né, Aham. eles não é por exemplo, como, não sei, talvez nos países nórdicos, né, Dinamarca, Suécia, que as pessoas são bem características, elas são clarinhas, têm olhos claros, né? Ou em alguns lugares na África que as pessoas têm a pele mais escura, ou mesmo na Ásia que são todos meio muito parecidos. Lá nos Estados Unidos é como o Brasil, tem de tudo, É mesmo. né? Então era mais fácil eles Interessante. acreditarem. Se eu falasse, não, eu sou americana, era mais fácil eles acreditarem que eu era americana do que eles acreditarem que eu era brasileira, porque eles têm a visão de que brasileiro também é tudo mulata que aparece no carnaval. É Essa é a mesmo, visão que eles têm. verdade. E eles têm mesmo, eles têm. Esse pensamento acontece, porque eu lembro que uma vez a gente foi. Um dos rapazes que cuidava dos estrangeiros, assim, que iam pra lá, ele convidou a gente para jantar uma vez na igreja que a mãe dele fazia parte e tal, e a gente foi. E em troca da janta, a gente se ofereceu para cuidar das crianças, né? Enquanto eles faziam a leitura do evangelho, a gente ficou cuidando das crianças. E as crianças perguntaram, ela falou assim, vocês moram no Brasil? É verdade que vocês veem anaconda? Eu falo assim, tem, né? Mas não é do jeito que aparece nos filmes, elas não atravessam a rua, você não tem que parar o carro para atravessar a rua.
nem nada do tipo, mas eles têm essa visão. Ou seja, o Brasil é a Amazônia, né? Exatamente, exatamente. Ou é Rio de Boa Janeiro noite, ou é Marcos. Amazônia. Boa noite, Marcli. Para eles, ou é Amazônia ou é o Rio de Janeiro. Eles não enxergam o resto. Porque a gente também não enxerga, né? A gente acha que os Estados Unidos inteiro é como Nova York, por exemplo. E não é. É, verdade. Ô Sandy, então, assim, discriminação você não sofreu, né? Já que as pessoas Hum, te associavam muito ao americano. não sofri. E como eu cheguei lá, eu falei, né? Eu achava que eu falava inglês, mas eu não falava, mas também não era bem assim, né? Eu conseguia entender alguma coisa, mas com o tempo, lá, você pega a fluência, você entende, e aí ficava pior ainda para eles acreditarem que eu não era de lá, né? Aham. E você ficou Eu, quanto tempo, Sandy? eu não fiquei muito tempo, não, eu fiquei 6 meses. 6 meses, né? Seis Mas deu para meses. Quero. aprender muita coisa, né, da cultura. Ah, dá. Dá para aprender muita coisa. É porque é tudo muito diferente, né? Para começar, assim, é a forma como o americano encara o trabalho. Não sei se, acho que todo mundo já ouviu a expressão time is money, né? Tempo é dinheiro. Hum. Para eles, de fato, é dinheiro. Para eles, de fato, o tempo conta, porque eles recebem por hora. Diferente de nós brasileiros que recebemos por mês, né? Eles recebem por Aham. hora. E se aqui no Brasil, se você fica doente, não vai trabalhar, ou se você tirar férias, aqui você recebe do mesmo jeito. Lá não. Lá se você não trabalha, não interessa o motivo, você não recebe. É, rapaz, pesado. Eu li um livro, Sandy, que o cara dizia que os americanos, ele ensina os filhos que o grande objetivo dos filhos é ganhar o primeiro milhão. Isso procede? Não é todos, não. Tem muitos, assim, que acham que... Eu vi bastante gente falando que o objetivo da vida deles era comprar uma casa, ter a Aham. casa própria. Que é o que eles falam, que é o sonho americano, é ter uma casa própria. Agora, essa do milhão, eles falam bastante, né? Mas não que seja geral, não. Aham. É porque nesse livro ele fazia uma comparação que o brasileiro é muito católico e o americano é mais protestante, né? Então Isso eles é verdade. buscam mais a prosperidade do que o brasileiro, por exemplo, está muito ligado à fé. Não, eu tenho fé que eu vou conseguir, mas não corre atrás para aquele objetivo, conquistar aquele objetivo. Já o americano não. Ele traça esse Isso é verdade. objetivo, né? Isso é verdade. Assim, aí é a cultura mesmo, né? A origem do país. Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, os ingleses são protestantes, né? Na sua maioria. E aí foi, também foram colonizados por industriais. E aí, o Brasil não, o Brasil foi colonizado por portugueses, numa economia de exploração. Então tem tudo isso, e isso desenvolve a personalidade das pessoas, né? Então, Ah, sim, os americanos, eles têm isso de correr atrás, de trabalhar mais exatamente, eu acho que porque eles também não têm mordomias que o brasileiro tem, né? Mordomias que eu falo, aham. salário independente de trabalhar ou não, entre aspas, férias remuneradas, essas coisas, eles não têm. Eles, se não trabalham, não recebem, e aí eles correm para trabalhar mesmo. Assim, eles brigam É, por hora extra, eles brigam por horário no schedule, né, que eles chamam lá. Então, eles... a legislação trabalhista lá, então, não é como a nossa, né? Como a nossa, acho que não existe em nenhum lugar do mundo. Nem lugar nenhum. Eu acredito Verdade. que não. Eu não conheço a legislação trabalhista do mundo inteiro, né, mas eu acredito que como a brasileira, não existe, não. A E nossa é você muito como boa. gestora, né? Você como gestora hoje de uma grande empresa, vê muito essa diferença, né? Ah, Assim, no sim. comportamento das pessoas, né, em relação ao trabalho. Sim, com certeza. Eu lembro que uma vez, eu não lembro quem foi que me perguntou, né? Que a pessoa tinha uma ideia de trabalhar lá nos Estados Unidos e me perguntou como é que era. Eu falei assim, olha, se você quer ir para ganhar dinheiro e você conseguir se segurar, né? Porque ela tem bastante coisa para comprar,
É bacana, só que você vai ter que trabalhar muito. Aham. Não é que nem aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, se você fica doente, tira 3 dias de folga, de licença, mas você continua recebendo. Lá não, você ficou doente, você não vai receber. Então as pessoas lá trabalham doentes mesmo, quando conseguem, por causa disso. Aham. Então, você vai ganhar dinheiro? Vai, mas você vai precisar trabalhar bastante também. Não que aqui no Brasil não tenha gente que trabalhe bastante também, tem. Tem gente que trabalha até mais do que é pedido. O segredo da prosperidade talvez esteja aí, né? Eles O trabalham porque tem segredo, que trabalhar mesmo, né? eu acho que o segredo da prosperidade, o Fábio, está na ação. Aham. Não interessa onde você está, não interessa qual é a lei a qual lei você responde. O que interessa é o que você faz, o quanto Nossa. você faz. E isso vai ser igual aqui, igual lá nos Estados Unidos, no Japão, vai ser em qualquer lugar. E onde você está, né? Porque talvez você. A pessoa às vezes está numa empresa que não lhe dê muita oportunidade, vamos dizer assim, mas se você tem a ação de buscar outros meios de conquistar os seus objetivos, a coisa acontece, né? Exatamente, exatamente. É a sua ação. Você vai ficar parada ali naquela empresa que não te satisfaz, ou você vai entrar em ação, procurar outra, ou dar um jeito dentro daquela empresa de fazer aquilo que te satisfazer, né? É a Aham. sua ação. E isso independe do país que você mora, depende da lei que você se submete. Isso depende de cada um. Certo. Agora, Sandy, voltando para os Estados Unidos, é, e a alimentação, você sentiu alguma dificuldade? Porque eu fui morar Dificuldade ali em não. Fortaleza e senti uma dificuldade enorme, enorme. Eu sofria porque não achava as coisas que eu tenho aqui na Bahia, entendeu? Não, então, dificuldade não tanto assim, mas tem bastante mudança, assim. Para começar, que eles não comem arroz e feijão como nós comemos, né? Eles comem o que a gente chama de mistura, só. Né? Então, eu ia almoçar, às vezes tinha uma carne, um legume e uma salada. Falta, né? Cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê? Então, tem essa diferença. Outra diferença, eles comem muito fast food, que a gente chama de fast food, pizza, hambúrguer, como se fosse uma refeição mesmo do dia a dia. O que pra Aham. gente às vezes é um jantar de sábado, né, um motivo para reunir os amigos, para eles é uma refeição, um almoço. E isso faz bastante diferença. Assim. Eu sentia bastante falta de arroz e feijão. A minha sorte é que existe uma rede de fast food lá que chama Popeyes, que eles servem frango e comida um pouco mais parecida com a mexicana. E eles lá serviam arroz e feijão bem parecido com o nosso. Não é igual, mas era mais próximo, assim. Então, quando batia muita vontade, eu corria lá, pegava uma porção de arroz e feijão para poder comer. Então, eu não senti tanto, não me apertei tanto assim. E outra coisa que lá é muito caro é fruta. Fruta que aqui a gente tem, às vezes até de graça, lá é É. muito caro. É muito caro. Eu lembro que eu no supermercado, eu vi um potinho de melancia, assim, era melancia já cortada em cubinho, 100 gramas de melancia, US$ 8. Nossa. Então você imagina, se 100 gramas de melancia custa US$ 8, imagina o preço de uma melancia inteira. Né? Não é? Aqui no Brasil, você compra uma melancia por US$ 8, você compra uma, não, 8 vezes 4, ou vezes 5, hoje dá 40. Hoje você 40 compra duas reais. melancias inteiras. Ou Uma mais. melancia ou mais. E lá você compra 100 gramas de cubinho de melancia. Então é muito caro. Uma maçã custava US$ 4. Nossa. E a fruta que eu mais acaba comendo mais, que era a fruta mais barata, era a banana, que era meio quilo por US$ 1. Então dava assim umas 4 bananas por US$ 1. Aí dava para comprar. Nossa. Rapaz. $1, R$ 5, né? Vamos dizer, eu compro aqui duas pencas de banana, com 12, 24 bananas. É pesado. Pois é, então. Então fruta, assim, era muito caro, né? E aí eu
não tive coragem. De uma vez a gente foi tentar fazer caipirinha para os gringos, né, para mostrar para ele, para começar o que ia ter que ser caipirosque lá, porque lá não tem pinga. Pinga também não é tão fácil de achar como do Brasil. Mas eu falei, vamos fazer com vodka que dá. Quem disse que a gente teve coragem de comprar limão? Falei assim, vai ficar sem? A gente não vai pagar. Acho que era $6 um limão. Falei, não vamos fazer. É bom saber, tá vendo? Experiência de 6 meses, mas que... Agora, Sandy, é verdade, porque eu sou cinéfilo, né? Assisto muito filme, e eu acho que os filmes trazem muito da cultura do país, né? Do que eles vivem. E aí a gente vê na hora da janta, por exemplo, né? Que os Estados Unidos, eu acho, né? Pelo que eu vejo no filme, valoriza muito a família. Eles são muito patriotas, e sempre na janta é muito legumes, ervilha, vagem. Você vê um prato verde, né? Como os nutricionistas falam, o seu prato tem que ser mais verde do que ter proteínas. E aí a gente vê muito isso e a gente pensa, o americano é muito saudável, a forma de se alimentar é fake, né? Assim, eles têm sim, eles comem bastante ervilha, vagem, brócolis, esses verdes assim, né? Mas não é sempre não, viu, que eles comem isso. É mais assim, e também nem sempre em família. É mais quando é um feriado especial, né? Tipo, por exemplo, Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças lá. Aí sim, é uma tradição, eles reúnem a família, eles fazem comidas mais elaboradas. Mas no dia a dia não é assim, não. No dia a dia vai ter um legume, muita batata, uma proteína, na maioria das vezes frango, porque o frango é barato lá, carne de boi não é tão barata. Porco eu não lembro de ter visto, mas assim, basicamente, eu lembro que teve uma época que eu falava assim, que eu não aguento mais ver frango e batata na minha vida, na minha frente. Mas se tiver frango e batata de novo no almoço, eu não almoço, porque eu não aguento mais. Eles comem bastante. Mas assim, pizza, hambúrguer, um lanche, o que lá eles chamam de noodles, né? Que é um miojo, o nosso miojo. Isso para eles é muito comum, porque eles também são muito práticos, né? Eles não são como o brasileiro, eles não têm essa cultura brasileira de cozinhar todos os dias, de fazer o arroz, de fazer o feijão, né? Eles são bem práticos, assim. E Sandy, pode falar. Eu ia falar, o fast food lá é muito barato. Né? É muito barato. Com $4 eu falei, você compra uma maçã ou você compra um combo inteiro do McDonald's, né? Então se você tiver com fome, o que você vai fazer? O que você vai escolher? Eu para me acostumar a comer desse jeito aí, frango, legume, eu ia comer no McDonald's todo dia. Pois é. É fogo, viu? Gostei. Ô Sandy, e me diga, eu tenho duas perguntas. A pergunta final é que eu quero saber se você vai responder. Mas me diga uma coisa. Você viajou para outras cidades? Foi em Nova York? Conheceu? Nesse período que eu fui fazer o intercâmbio, eu fui para Filadélfia, fui para Nova York e depois de novo para Flórida, na Disney, que como eu disse, eu sou uma pessoa fissurada pela Disney. Então toda oportunidade que eu tiver de ir para lá, eu vou. Então eu fui para esses lugares só, né? Em outras oportunidades eu conheci outros lugares também nos Estados Unidos, mas nessa oportunidade só eu fui para... e fui para Washington também. É Washington, D.C., né, que é a capital deles, Filadélfia, Nova York e Orlando e Miami. E é perto assim a transição, né, de uma cidade para outra? É tranquilo? É caro? Como eu estava em Maryland, que é mais no nordeste dos Estados Unidos, lá Filadélfia, Nova York é perto, é tranquilo. Você pega um ônibus e vai tranquilamente. Né? Mas de Nova York para Miami, por exemplo, já é uma distância maior, é como São Paulo aí a Bahia, talvez. Né? Então não é tão perto assim.
Meu sonho é ir lá no dia do Oscar, ir lá, né, olhar a galera, participar ali daquele clima todo. Eu não perco, todo ano eu não perco o Oscar, né? Assisto os O filmes, Oscar, o Oscar, acompanho ele é, tudo. o Oscar, ele é em Los Angeles, né? É do outro lado, né? É, É na outra costa, é costa oeste. Eu estive em Los Angeles, conheço Los Angeles, São Francisco, aquela parte de lá, que eu fui numa outra oportunidade, não foi na mesma. E também é outro mundo. É outro né? mundo completamente diferente. E eu acho que você ia gostar bastante. Eu sei. É só uma coisa, o dia que você for, para você não se decepcionar, já vai pensando nisso agora. As coisas são menores do que elas parecem ser na televisão, tá? Né? Às vezes você acha. Eu, quando fui para Nova York, primeira vez que eu fui, aliás, foi nessa oportunidade mesmo, quando eu estava morando lá, e eu fui para Nova York, eu fui conhecer a Estátua da Liberdade, né? Hum. Foi a maior decepção da minha vida, que eu olhava assim e falava, não, aquilo é uma réplica. Aquilo não é a Estátua da Liberdade de verdade, né? Aquela é uma que está aberta para visitação, a original está em outro lugar. E eu achava que só eu tinha aquela impressão, até que para ir para a estátua a gente tem que pegar um barco. Aí no barco tinha dois meninos assim sentados do lado, brasileiros também. Então foi engraçado até porque o menino olhou assim e falou assim, aquela ali é a réplica, né? Ele falou exatamente aquilo que eu estava pensando. Aquilo é réplica, né? E eu comecei a dar risada. Eu falei, é menor do que a gente sempre acha que é. O teatro chinês também, lá de Los Angeles, que é aquele onde tem entrada, lá onde tem as mãos que as pessoas colocam, Uhum. lá que fica na calçada da Fana, ele também é menor do que aquilo que a gente parece que é um prédio monstruoso, né? Ele é grande, mas não é tão grande assim. Então, Então vai a esperando Estátua uma da coisa. Liberdade é menor que o Cristo? A estátua em si é. A estátua ela é mais alta que ela fica numa posição mais alta que o Cristo porque a base dela é mais alta. Ah, sim. No Cristo não, a base dele é menor e ele é mais alto, né? Então, eles são quase do mesmo tamanho, se eu não me engano. Acho que a estátua acaba sendo um pouquinho maior porque ela está de mão levantada, né? E o Cristo está de braço aberto. Então, na altura geral, total, a estátua é um pouco maior. Mas ela em si, ela não é. A base dela é Aham. muito grande, ela é menor. O Cristo não. O Cristo, a base é pequena e ele é bem grandão. Massa. Ô Sandy, e teve algo assim de negativo que você diz assim, não gostei, não foi legal? Hum, a única coisa que eu acho que assim, que é o que pega mesmo é a saudade da família, né? A saudade de quem não Aham. tava lá comigo para partilhar tudo. Mas fora isso, não tive não. Eu dei bastante sorte, eu acho, né? Ah, sim. Não Eu teve fui, experiências ruins, né? graças a Deus, não. Não. Ou Massa. se foi ruim também, eu já não, ou eu não lembro mais, ou eu já ressignifiquei, porque pensando agora nesse momento, não tive não. Não lembra, né? Não se recorda. Não. Tenho momentos assim que não vou falar que foram momentos que foram uma delícia, mas foram. Também não vejo como ruim. Por exemplo, uma vez, foi o dia acho que mais frio que eu peguei lá. Tava algo, acho que menos 17 graus, alguma coisa assim. Eu fui ao supermercado. A sorte é que o supermercado era a 2 quadras da minha casa. E eu fui e meu olho começou a arder. Né? E aquela sensação de ter pedrinha dentro do olho, assim. Por quê? Tava tão frio, tão frio, tão frio, que a água do olho começa a congelar. E aí eu fui, mas eu fui. Eu fui pro supermercado e foi até engraçado, porque aquele meu amigo que me buscou na rodoviária tava lá nesse supermercado. E eu falei assim, ai, né, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, faz 1 hora que eu tô aqui sem coragem de sair do supermercado. Pra poder voltar pra minha casa. Nossa. De tão frio que tava. Então, assim, não foi uma sensação gostosa, mas também não foi. Foi uma experiência bacana, É. né? Eu falo que são experiências assim que na hora às vezes não é agradável, mas que depois você pega e fala, nossa, olha, eu vivenciei isso, né? Como, por exemplo, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas é uma experiência diferente também, que hoje eu dou risada, mas na hora eu passei
um medo bem bacana foi um terremoto que aconteceu no Japão. Eu tava lá no Japão, acordei com um terremoto. Não, não, né? Na hora não é uma experiência gostosa, mas agora a gente fala, nossa, bacana, né? Passei por um terremoto. Agora foi massa, né? Pô, que experiência massa, né? Um terremoto. Então, e aí que é engraçado, porque são coisas que você fala assim, como é que você... Se eu perguntar para você, Fábio, como é que você reagiria se você estivesse num terremoto? Nossa, eu ia ficar desesperado. Então, é isso que é engraçado, né? A primeira vez que eu senti um terremoto, foi lá no Japão também, foi uma coisa assim, bem rápida, sabe? Eu tava dormindo também e senti a cama balançando, e a minha tia que estava junto, ela acordou gritando terremoto. Porque como ela já morava lá, ela sabia o que era, né? E eu não sabia o que era. Aquela sensação de tudo balançando, eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? E daí que eu fui ver, eu falei, isso é um terremoto. Só que foi uma coisa muito rápida, tipo, 10 segundos. Do jeito que balançou, parou, acabou. Eu falei assim, legal, né? Passei por um terremoto. Aí, 5 anos depois, quando eu voltei lá, eu acordei de novo com um terremoto. A cama balançando, e aí eu falava assim, daqui a pouco passa, né? Rapidinho. Vai ser que nem o outro, daqui 10 segundos passa. E não passava. Aquele não passava. E era prédio ou casa? Era prédio, eu estava no 17º andar. Ave Maria. Meu Deus. E aquele terremoto não passava e ele começou a ficar um pouco mais forte do que o outro. Um pouco não, bastante mais forte do que o outro que eu tinha passado. E os prédios no Japão, eles são construídos para dar jogo. Né? As juntas, assim, elas se movem. E aquilo começa a fazer barulho. Eu falei assim, pronto, o negócio vai cair, né? Porque eu não... Nossa. A reação que eu tive foi a reação... Hoje, eu pensando, eu falei assim, foi a reação mais idiota que alguém poderia ter. Foi a que eu tive. Eu estava deitada na cama, aquele negócio balançando, não tem como levantar, não tinha como sair da cama. O que eu fiz? Eu rolei para a parede e grudei na parede. Num terremoto, você vai grudar na parede para quê, né? Para despencar junto com a parede. Mas aí depois passou, tal, a gente deu risada, mas aí você fica pensando, olha a reação que eu tive. Né? A reação mais inútil do mundo foi a que eu tive. Se a parede cede, ia ser a primeira a cair. Ia ser a primeira a cair. Né? Então, assim, às vezes você tá numa situação que você fala, que você não conhece, né? E você acha que vai ter uma reação, mas na hora é completamente diferente. É bem interessante. É massa. Muitas histórias aí, né, por fora do país. Você já visitou os Estados Unidos e Japão, né, que é sua descendência, né, sua família. E você fala japonês? Eu não. Eu entendo alguma coisa, pouca coisa. Mas minha mãe fala, minha mãe é fluente em japonês, meu pai entende bastante e fala um pouco, né? Então, eu fui com os meus pais, as 2 vezes que eu fui com os meus pais, então eu sempre tinha um tradutor para mim lá, né? Mas eu consegui entender pouca coisa. Agora me diga uma coisa, nessa sua aventura de 6 meses nos Estados Unidos, você ganhou dinheiro? Não. Ganhei. Vou falar que eu não ganhei. Ganhei dinheiro. Porque foi essa pergunta que você fez. Você ganhou dinheiro? Ganhei. Ganhei dinheiro. Guardei dinheiro? Não. Trouxe de volta também? Não. Na verdade, eu fui passear, né? Como eu falei, eu morava em uma cidade. Eu fui para Filadélfia, fui para Nova York, fui pra Disney, então eu acabei gastando aquilo que eu ganhei e eu gastei, eu não trouxe de volta. Mas ganhei, ganhar dinheiro ganhei. Massa. É porque geralmente quem vai fora e volta e cheio da grana e compra apartamento, compra carro, tem um amigo que viveu essa experiência, né? De morar fora, fazer dinheiro e o dinheiro ser valorizado, muito valorizado aqui no nosso país. Sim, a minha tia fez isso, né? A minha tia morou no Japão 17 anos, fez dinheiro e depois voltou para cá.
Mas não era essa o meu objetivo lá, né, naquela Aham. época. O meu objetivo era fazer um intercâmbio mesmo, conhecer a cultura, tal. E como eu falei, graças a Deus eu tive uma juventude bem tranquila e minha mãe não pediu dinheiro de volta, né? Que Aham. ela falou, ela poderia ter falado, olha, já que você ganhou dinheiro, agora você me paga de volta o que eu paguei para você ir. E ela não me pediu esse dinheiro. Então eu pude aproveitar e passear e viajar por lá. Show de bola. A Sandy, aí você conheceu só os Estados Unidos, Japão, tem algum outro país que você Que eu visitou? conheço, Hum. França, Croácia, Argentina, Chile, Nossa, acho que só. massa. E tudo experiências maravilhosas, né? Conhecer novas Ah, com certeza. culturas. Massa. Com certeza. A Croácia foi uma que me surpreendeu. Assim, eu não esperava nunca ir para a Croácia, né? Quem é que um dia fala assim, eu tenho sonho de ir para a Croácia? Eu não Isso tinha, que eu ia falar agora. Ninguém nunca disse assim pra mim, quero conhecer a Croácia. né? E foi uma oportunidade, assim, que na época eu dançava, eu sou sapateadora, pra quem não sabe. É aquele sapatinho tec, que eu tinha enchendo o saco lá na formação, era, Sei. né? Aham. E eu tinha uma competição na Croácia. E aí eu fui para uma competição na Croácia de dança. E aí eu acabei conhecendo, né, a cidade lá onde tinha a competição, a cidade chamada Poreč, que fica Ah, então tinha no um litoral. objetivo, né? Tinha. Eu não ia para a Croácia só para visitar, ainda mais uma cidade pequena do litoral da Croácia. Que a Croácia, Massa. ela tem no sul da Croácia, ela tem algumas praias que são famosas, tá? Que até o pessoal até vai conhecer, né? Mas mais pro norte da Croácia não são cidades turísticas, assim, que foi a que eu acabei indo. Mas foi muito bacana. É um dos lugares mais legais que eu fui. Foi pra lá. Massa. Ô Sandy, para as pessoas que depois venham assistir a nossa live, que conselho você daria assim para as pessoas que têm interesse, né, em morar, em fazer essa experiência em outros países, nos Estados Unidos? Qual conselho você daria hoje pela sua experiência? Então, aí depende também do que a pessoa quer, né? Mas Aham, a primeira coisa, assim, é tenta ir de forma legal, né? Ir é, de forma legal. Com visto, com permissão, isso eu acho que é fundamental, assim. E se o teu objetivo é juntar dinheiro, vai pronto para trabalhar muito e tenha foco, né? Para não se deslumbrar e não gastar. lembrar que lá não é o Brasil, para trabalhar, né? Exatamente, lá não é o Brasil. Então, assim, tem que ter foco. Tem que ter muito foco. Então, aí você vai trabalhar bastante também, né? E não acha que você vai trabalhar pouco e vai ganhar numa boa. Massa. Não que você não possa chegar a ser um empresário, né, dono de uma grande empresa e ter seus funcionários que trabalhem para você. Pode também, mas até lá, para quem está começando, se prepara para trabalhar bastante. É que muitas pessoas foram e deram certo, né? Por exemplo, o Dan, né? Nosso amigo Dan, tá muito bem colocado lá, né? Nos Estados Sim, Unidos, sim. cresceu Mas ele bastante. também começou, se eu não me engano, eu não lembro exatamente a profissão dele, mas foi também assim de garçom ou alguma coisa assim do tipo. Foi bem. Ele também Aham. começou de baixo, ele começou batalhando bastante. Também. Não É que ele sempre não assim, batalhe, né? ele trabalha muito ainda, né? Aham. E é assim em Porque qualquer como eu. lugar, né? A gente começa de baixo, né? Sim. E mesmo ele é bem colocado, ele tem ele trabalha para uma empresa muito boa mas ganha muito bem, mas ele também trabalha muito, né? Uhum. O Dan passa de 7 dias da semana, ele passa acho que 4 fora de casa. 4 ou 5. Então ele trabalha muito. E se ele não trabalhar, ele não vai ganhar. É. E eu gostei disso, Né? viu? Gostei disso. Se você não trabalha, Tem que você não ganha. trabalhar. Tem que trabalhar. Aqui muita gente ganha sem fazer nada, né? E Aham.
cultura E tem. muito errada, né? Sangue, Eu querida, não sei se eu tô errada assim, mas vale também, né? É uma cultura que é diferente. funcionário público aqui então, hein? Nem Aqui no nosso todos, país. Ah, nem todos, nem nem todos. todos, claro, nem todos. É, Ó, tem gente que aqui, trabalha bastante. trabalhadora. Aí você, Não, trabalhadora. hoje não, hoje eu fiquei só até às 6, mas ontem eu fiquei quase até às 8 em reunião. Das 8 às Mas você tá 8, home não vem com essa office? Tá não. home office? Você Tô tá em home home office. office? Tô em home office. Eu tô Show em de home bola. office porque não tem como, né? Ainda mais na área de treinamento, eu não tô tendo como dar treinamento agora que tá tudo fechado. Então, os meus treinamentos. Eu nem tô dando treinamento agora. Eu desde que desde que a pandemia começou até agora, foi 2 e foi online. E na verdade, como eu estou gerenciando o projeto de capacitação, eu acabo não dando treinamento, né? Eu fico por trás, assim, Massa. Sandy, querida, a gente está chegando ao fim. Queria saber se você tem mais algo a acrescentar, porque conforme acontece toda a live, eu gosto de dizer uma mensagem sobre a pessoa, meu convidado, né? Então, queria saber se você tem mais algo a acrescentar, algo a falar. Eu só gostaria de agradecer o convite, da oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, uma história que quase nem todo mundo sabe, né? A maioria das Aham. pessoas não sabe, dessa parte da minha vida que eu passei, que foi bacana, foi uma história bem bacana. Agradecer a Aham. oportunidade e dizer que eu sou sua fã, sabe? Eu sou sua fã. É verdade, é verdade. Do Fábio que eu conheci no primeiro dia do treinamento de experiencial ano passado, para o Fábio de agora, a mudança que aconteceu em você, o seu desenvolvimento, sua evolução, foi tão grande, é tão bonito de ver. Então eu sou sua fã. Eu sou muito sua Massa. fã. E você falou para mim que você não ia sair da gangue nunca, alguma coisa assim do tipo. A gente nem quer que você saia. Você é parte. Com certeza, já estou dentro. Com certeza. Pois, pois baseado nisso que você falou, né, evolução, né, minha mudança, isso tudo está no meu texto, que geralmente eu falo muito sobre a pessoa, né, mas essa mensagem hoje também é de gratidão. Então vamos lá, Sandy, o que posso dizer sobre você? Vou resumir. Um ser humano maravilhoso, uma mulher inteligente, uma profissional foda e uma grande amiga. Mas em 2020 eu tive um enorme prazer em te conhecer. E isso foi importante para a continuidade da minha jornada. Porque você, juntamente com outras pessoas foda, contribuíram para o meu autodesenvolvimento, pela minha cura e pela minha evolução. Sandy, você nem imagina a gratidão que eu tenho em mim por Deus ter colocado vocês em minha vida. Pessoas tão especiais como vocês. Aquele encontro ali foi o grande marco da minha mudança, da minha evolução como pessoa. Aprendi, cresci, recuperei a minha autoconfiança e continuo evoluindo a cada dia. Porque, mais uma vez repito, tive a sorte de encontrar pessoas que me acolheram com carinho, com empatia e com muito amor. E fazer parte da gangue não tem preço. Então, ó, gratidão enorme mesmo. Eu sou grato por aquilo ali, o universo que conspirou para ter aquele grupo, aquela turma. Foi muito Com forte certeza. aquilo, me transformou. Falei isso na live anterior com Nayara. Aquilo ali me transformou. E durante a pandemia, né, que ficamos conectados. Pois é. Eu tava conversando, ó, sabia que ia aparecer. Quem disse que Olha ele. não tem uma live que ela não apareça, nenhuma. Enfim, eu só tava conversando com Vina esses dias, Vina e Marisa. 2020 para mim foi, apesar da pandemia, foi um dos melhores anos da minha vida. Uhum. Muitas conquistas e principalmente pelas pessoas
que foram colocadas no meu caminho, na minha vida. E você é uma delas. Aham. Né? Então, assim, gratidão mesmo, mesmo. Por você fazer parte do meu caminho, fazer parte da minha vida. Com certeza. Você... Foi muito bom, muito bom. Eu sou muito feliz por isso, né? 2020, eu sempre digo a todo mundo, 2020 foi o melhor ano para mim. De tudo que eu vinha vivendo, né, ao longo dos anos, 2020 foi maravilhoso. E ter pessoas como vocês foi importante nessa jornada. Eu me sinto muito feliz de fazer parte da sua jornada. E continuar fazendo, né? Com certeza, agora já foi. Agora já foi. Agora Sandy, já vamos foi. tirar um print. Vamos tirar um print. Pronto. Sandy, gratidão, gratidão mesmo por estar aqui, por ter Gratidão, aceitado Fábio. o convite. É nóis, tamo junto. Tamo junto. E, olha, vamos fazer a live que eu quero saber sobre o O TAP, TAP. né? TAP. Eu quero saber. Vamos fazer, vamos fazer. Tô curioso. Eu Vamos perdi fazer. aquele primeiro momento, e aí, como não vou com a reciclagem, mas vamos ter Não, a gente oportunidades. faz. Vamos, é só marcar. Pronto. Em março agora eu estou finalizando, que 3 meses de live em história eu estou finalizando. Aí eu vou parar 3 meses e depois eu volto a fazer. Porque a galera está gostando muito. Ah, mas é bacana, né? É bem bacana, é inspirador. A da Nayara mesmo foi show de bola, foi muito bom. Foi muito boa. Da Nayara eu só consegui assistir o finalzinho, mas o final que eu assisti foi muito bom mesmo. Nayara também é uma vencedora. Mas Sandy, valeu, viu? Gratidão, grande Gratidão, abraço Fábio. e tamo A gente se junto. vê. Tamo junto. Valeu, beijão. Beijo.